O objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação sobre os instrumentos de medidas mais utilizados dentro de um laboratório de física, além de conhecer quais são os erros associados a cada um deles. Antes de conhecer cada um dos instrumentos, é importante que a gente tenha essas duas definições que estão aí na tela em mente. A precisão, ela se difere bastante para a gente aqui do erro do aparelho. A precisão, ela é a menor quantidade que ele é capaz de dividir com aquela escala na qual ele já vem construído. Já o erro, para defini-lo, eu preciso separar os aparelhos em dois grupos, os analógicos e não analógicos. Aqui eu simplifiquei e escrevi digitais. Nem todos os instrumentos não analógicos são digitais, mas para a gente aqui essa definição basta, já que é um vídeo só introdutório. O que eu quero dizer então com aparelhos digitais? O erro dele, do aparelho digital, ele é igual à precisão, ou seja, um aparelho que não me deixa subdividir a escala dele. Ele vem com um valor que em geral aparece numa tela, seja ela uma tela digital ou seja ela uma leitura fixa. Como é o caso do paquímetro, por exemplo, que é um instrumento não analógico, mas que também não é exatamente um instrumento digital, mas ele tem o erro igual à precisão. Já os instrumentos analógicos são aqueles que nos permitem fazer uma subdivisão da precisão. A régua, por exemplo, é toda divididinha ali em espaços iguais, mas caso eu tenha uma lupa com um aumento muito bom, eu posso continuar subdividindo a escala da régua até onde eu conseguir. É um caso, então, de um instrumento que é analógico. Então, em resumo, a precisão do aparelho é a menor divisão que ele tem. A régua milimetrada, ela tem precisão de 1 milímetro. Já o erro do aparelho, não tem jeito, eu não sei responder a pergunta se eu não classificar o aparelho como analógico ou não analógico. Um cronômetro, por exemplo, desse que a gente está acostumado de relógio aí, ele vai de centésimo de segundo em centésimo de segundo, na menor escala dele. Logo, a precisão é de 1 centésimo de segundo e o erro também. Já o instrumento analógico, por exemplo, um relógio desses de parede que a gente está acostumado a ver aí nas cozinhas das nossas casas, né? O ponteiro dele que anda mais rápido, ele se move a cada segundo. Então, ele tem precisão de 1 segundo. Agora, qual que vai ser o erro da medida de cada um desses relógios, a gente discute um pouquinho mais na frente. Vamos só rever aqui um exemplo que a gente já viu em vídeos anteriores, mas para ficar bem claro agora com essa definição que a gente está estudando. Vamos supor que eu tenha a escala azul e eu queira medir o comprimento verde. Então, pareio aqui, né, 0 com 0, e agora eu vou ler ele na escala quanto que vale aquele tamanho. Bom, é claro, né, que não vale menos do que 8 e não vale mais do que 9 unidades azuis. O L, então, ele é alguma coisa do tipo 8, algum valor, mais ou menos o erro. Esse instrumento, ele claramente é um instrumento analógico. Por que ele é analógico? Porque ele me permite subdividir a escala em que ele está construída numa escala mais precisa. Se eu pego um outro instrumento de medida que tem uma escala que consegue dividir aquele pedaço ali entre o 8 e o 9 em duas partes, por exemplo, eu venho aqui e marco esse valor, metade entre o 8 e o 9. Se eu conseguir subdividir novamente, vou marcando aqui várias metades. E aí, com isso, eu aumento a precisão do instrumento azul, tornando a precisão dele a marcação que está ali entre os dois traços laranjas. É por esse motivo que o instrumento azul é classificado como aparelho analógico. Mas mesmo que eu não faça isso, aquele instrumento é analógico e a gente já combinou que, olhando para ele, eu sei dizer se aquela medida parou um pouquinho para lá da metade ou um pouquinho para cada metade. Então, eu digo que o erro dele é metade da menor unidade em que ele está dividido. E aquele algarismo que eu vou colocar ali depois do 8, ele é um algarismo duvidoso. Vou chutar, olha, está um pouquinho para lá da metade, está quase chegando no 9. Para mim, a leitura é o algarismo 7. Só para ficar bem claro e finalizar esse exemplo, não necessariamente o erro é metade da precisão. Ele poderia ser 1/10 da precisão,
um centésimo da precisão, bastaria eu ir subdividindo a escala. Nesse caso, a gente está usando o nosso olhômetro para subdividir em apenas duas metades, então a gente diz que é metade da precisão. Vamos dar uma olhada na prática, com réguas reais que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, para conhecer como é que funciona esse procedimento de leitura. Vocês veem na imagem principal duas réguas dessas que a gente usa no dia a dia para estudar mesmo. Logo abaixo está uma trena, essas trenas que geralmente o pessoal diz que é trena de costureira, né? E abaixo, por fim, nós temos 1 metro. No canto inferior esquerdo, a gente vê uma outra imagem com a qual eu sou capaz de dar zoom ali na imagem principal. Tá vendo? É uma câmera que eu controlo aqui qual que é a aproximação. Vou deixar aqui bem centrado naquele corpo de prova que a gente vai usar para fazer nossas medidas. Aquele cilindro ali pretinho. Vamos conhecer um pouco mais a fundo cada um desses instrumentos. A trena, geralmente a gente usa para medir algum objeto que não tem uma forma completamente plana, algo que é curvo, né? Por isso que o pessoal brinca que ela é a trena da costureira, né? Ela vai medir ali circunferências, por exemplo. Geralmente a gente usa para medir perímetro, objetos com formas irregulares. Já o de baixo, o metro, a gente usa para medir distâncias um pouco maiores, né? Esse aqui que a gente está vendo agora, ele consegue aferir 2 metros de distância. E acima tem essas duas réguas, eu coloquei uma, né, com o positivo dela, digamos, apontado para a direita, e outra está de cabeça para baixo, né, com o positivo apontado para a esquerda. Daqui a pouco fica claro para a gente porque eu montei assim. Só queria que vocês olhassem primeiro para a precisão de cada um desses instrumentos. Vocês veem que todos eles são graduados e a menor escala que eles são capazes de medir é 1 milímetro. Está escrito ali, né? 0, 1, 2, 3, 4 centímetros, mas cada graduação dessa de centímetro, ela é subdividida em 10 partes iguais, e aí a gente consegue, então, a precisão de 1 milímetro. Agora, qual que é o erro desse aparelho? Essa que é a conversa que a gente precisa ter agora. Quando eu olho com muita aproximação, olha aqui na esquerda, vou chegando perto, até o foco da câmera aqui chegar no máximo dele, né? Mais ou menos isso daqui, ó. Quando eu olho com essa acuracidade, eu sei dizer se a medida que eu estou fazendo, ela parou para cada metade ou para lá da metade daquele espaçozinho de 1 milímetro que existe entre dois tracinhos subsequentes. Não é fácil fazer essa leitura, mas treinando bastante, olhando bem de pertinho para a régua, a gente é capaz de obter esse resultado para todas as medidas que a gente faz. Vamos fazer juntos a leitura, então, do tamanho daquele cilindro ali, pretinho, que está encostado, ó, tentei deixar preparado o zero dele bem encostadinho no zero da escala de baixo, e o final dele é o que a gente quer ler. Vou retirar aqui, ó, o metro, chegar para o lado, e vou retirar também a trena. Agora o nosso objetivo é focar a atenção ali no lado esquerdo. Vou tentar aproximar ao máximo com o zoom dessa câmera aqui, para a gente poder ler o finalzinho da medida, com o máximo de precisão que a imagem vai nos permitir. E agora vamos olhar, olha só. Quando eu uso aqui, né, eu chego bem pertinho mesmo e olho aonde parou o final do objeto, eu vejo aqui na câmera da esquerda que ele parou, né? Depois da metade, com certeza, né? 2,5 já passou e passou longe, mas passou do 2,6 também, passou do 2,7, e aí quando eu olho bem de pertinho, lá no finalzinho dele, vocês notam que ele tem um abaulado aqui. Vou tirar a caneta, olha com bastante cuidado, você vê que ele não chega a tocar no 2,8. Ou seja, ele mede alguma coisa entre 2,7 e 2,8, mas é quase 2,8, está quase tocando no 2,8. Portanto, o resultado dessa medida ela vai ser alguma coisa do tipo L, né, igual a 2,7 mais ou menos. Qual que é o erro desse aparelho? Ele vai ser, a gente está combinando aqui, né, metade da precisão. Se a precisão dele é 1 milímetro, então eu tenho aqui na primeira casa depois da vírgula 1 milímetro, metade de 1 milímetro, 0,05 centímetros. Ele é mais do que 2,7, mas não chega a ser 2,8. Falta agora eu chutar qual que é o duvidoso. Aí eu vou entrar com a minha opinião aqui, ele quase chegou no 2,8. Vou chutar esse algarismo para ser o 9, que é um algarismo duvidoso, certo? Então a minha leitura aqui passa a ser 2,79 mais ou menos 0,5.
você vê que esse 9 é duvidoso e o erro aqui está na segunda casa depois da vírgula, medindo em centímetros. Fato interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vou tirar aqui, ó, o corpo que a gente acabou de fazer a leitura do tamanho dele. E agora vamos comparar as duas réguas. Vou tentar com o maior cuidado do mundo aqui, colocar lá na direita, olha para a tela principal, encaixar o 0 com o 30, mais próximo um do outro quanto possível. E agora eu vou convidar vocês a olhar aqui na esquerda, ó, como é que fica o encaixe do 0 com o 30. Deveria ser perfeitinho, né? Só tem que confiar em mim que eu estou olhando aqui lá na direita, encaixando direitinho o 0 com o 30. E olha a diferença que existe ali, ó, entre o 0 e o 30 na esquerda pelo zoom daquela câmera. Agora eu não mexo mais, ó, consegui coincidir aqui na direita. Beleza? Até saiu um pouquinho aqui da câmera, né? Da câmera principal. Mas quando eu olho lá, eu tenho aqui quase 1 milímetro de diferença. Por que isso está acontecendo? Bom, uma das duas réguas ela foi mal construída, né? É um aparelho que não é confiável. Essas réguas são réguas simples, comprei baratinho na papelaria, só para usar aqui para fazer meus desenhos enquanto eu estou estudando. Não vou fazer uma medida no laboratório com uma régua dessa. Já fica claro, então, que um dos instrumentos apresenta um erro sistemático, né, no meu experimento, ou até os dois. Eu teria que pegar uma régua confiável, muito bem construída, de um fabricante conceituado, que eu já conheço, para poder dizer qual delas está correta ou se nenhuma delas está correta. Esse exemplo deixa bem claro para a gente que os aparelhos em si, nem esses mais simples, né, que não usam bateria, não são eletrônicos, eles não são 100% confiáveis. Para fixar, então, o conhecimento e encerrar esse vídeo, a gente acabou de usar uma régua com precisão de 1 milímetro e ela é um instrumento analógico e o erro que a gente adotou foi metade daquela precisão, ou seja, meio milímetro. Muito obrigado pela atenção de vocês.